Estão voltando aí, gente. Bacana, Ju. Bem-vindo. Vamos voltando aí. Tânia voltando. Legal. Priscila voltando. Isso aí, pastor. Deixa eu... Tô te mandando o convite aí, pastor. Aceita aí o convite para a gente continuar aí o nosso pensamento aí. Aguenta um pouquinho, não deixa o pessoal tá voltando, para não perder Isso, a linha de legal. raciocínio. Só fazer uma pergunta meio jogando irmão na fogueira, tá? Seu violão tá aí ou não? Poxa, você acredita que Não eu acredito. saí de casa? Não Ó, acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. pode se escandalizar. Se escandaliza mesmo que... Oh, eu ia falar para você, usa aí o seu violãozinho para a gente poder. Ah, Mas não tá bom, fala. mas tá bom, Me tá bom. deixa triste, porque eu separei ele para trazer e na correria esqueci. Infelizmente. Não, mas tá Infelizmente. bom, mas tá bom. Você sabe que enquanto o pessoal tá entrando aí, o Vadico, o Oswaldo, né? É. O Oswaldo é uma benção, rapaz. O violãozinho dele tá sempre no porta-malas do carro dele. Lembro uma vez que nós fomos chamados para fazer um ofício fúnebre e de repente a gente estava ali e tal, né? E alguém falou, poxa, a vida podia ter um louvor. O Oswaldo falou, pra já. Eu falei, como assim? Ele foi lá, pegou o violão, tá no porta-malas, trouxe. Eu falei, Oswaldo, você tá com o violão aí? O violão tá sempre comigo. Eu falei, oh, glória a Deus. Fica essa dica. É que o ruim é ficar carregando no carro, que é perigoso, né? Mas Mas é é como o melhor. violão não é meu instrumento de ofício, então você É acaba verdade. vagando um pouco, entendeu? A tua praia é teclado, né, Nando? Pois é, pastor. Mas o duro é que eu peguei, porque eu imaginei essa situação. Eu falei, poxa, eu vou estar na live lá, de repente há uma oportunidade de cantar um louvor e a Eu gente põe estava um manto lá. pensando nisso. Eu falei, poxa, eu vou falar por Orlando cantar um louvor no final pra gente. Mas tá bom, tem problema não, que não vai faltar oportunidade, não. Vamos lá, eu Mas, estava te Nando, perguntando, ia cair aí a ligação, mas só para o pessoal se só atualizar aí da minha pergunta, para não se perderem, eu estava perguntando para você exatamente isso, né? A questão da pessoal com muita live assistindo, participando de muita live, alguns talvez com alguma dificuldade, acabam se perdendo no meio do caminho e perde um pouco da identidade e da característica. E aí quero te ouvir, o que que você pensa sobre isso aí? olha, Nando, eu também, né? Até pelo fato de ter muita coisa boa aí, tem muitos irmãos preciosos que hoje estão aí fazendo suas lives aí. Eu também não tenho perdido. Eu tenho acompanhado. Mas sabe, Nando, eu, eu já estou aí há um certo tempo nessa caminhada, né? E hoje mesmo eu estava ouvindo o pastor Cirilo, Antônio Cirilo, que é uma autoridade, né, Nando? Esse homem, a nível de, a nível de uma pessoa espiritual, Antônio Cirilo é uma das referências que a gente tem aí, né? E você deve conhecer o testemunho do Cirilo, um testemunho maravilhoso. Como ele morava aqui em Belo Horizonte, no Brasil, ele tinha um monte no fundo da casa dele. Você sabia disso? Você sabia, né? Não, Não sabia? não. No fundo do quintal lá da casa dele, ele tinha um monte. Ele fez um monte, mas monte mesmo. Foi um montinho ali, que era o lugar de oração dele. E é interessante que ele falava, né, a respeito da questão de, do valor da oração que ele tem, que todas as manhãs ele não atende telefone. Seja quem for, liga para ele, a esposa dele atende e falou: ele está em oração, ele não atende, pode ser quem for, ele não atende. Né? Então, eu me lembro que perguntaram para ele, uma sumidade também, né, pastor Eli Uber, perguntou para ele: escuta, como que você está vendo isso que você me falou agora? Como que você está vendo esse momento nosso aí, né? Tantas pessoas aí com lives e lives e lives, né? Aquela frase que eu aprendi, achei tão legal, né? Se você abrir a geladeira, é capaz de se encontrar uma live lá dentro, porque tem live para todo lugar.
E aí o Cirilo até falou, né? Falou, então, né? Nós temos que tomar um certo cuidado com isso, né? Porque tem muitas pessoas, até com uma boa intenção, mas com uma pouca experiência teológica e de vida, que às vezes acaba falando coisas, até pelo fato dela ser assim mais nova, né? Não ter essas cãs assim, né, Nandinha? Que é tempo, né? Ela acaba falando coisas aí. Nesses dias mesmo ouvimos aí na internet, né? Um pastor questionar a própria Bíblia. Inclusive ele citou isso, né? Não falou o nome, eu também não vou falar, mas ele citou, questionou que a Bíblia não é a palavra de Deus, né? E aí ele mesmo falou assim, falou, eu quando estava fazendo meu curso de teologia, eu tinha as minhas convicções. Mas depois de um certo tempo eu percebi que as minhas convicções não eram tão convictas, né? E eu posso dizer isso aqui, ao vivo, para você e todos que estão me ouvindo. Eu, quando eu era mais novo, principalmente de evangelho, eu tinha convicções que eu defendia com unhas e dentes. Que depois de um certo tempo, o Espírito Santo me fez entender coisas, né, que eu não tinha entendido direito. Então, às vezes, sabe, você que me ouve, vocês que estão me ouvindo, sabe, queridos, nós precisamos entender uma coisa muito séria, muito séria. Quando a palavra de Deus diz, Filipenses 1,6, aquele que em vós começou a boa obra, não acabou ainda. Então eu não posso sair por aí cravando, cravando, cravando. Eu não posso fazer isso. A não ser que Deus me enche de uma convicção tão santa, mas fora isso, não. Porque quem tem a última palavra é Ele. Então, Nando, isso que você perguntou, e agora eu vou entrar mais na tua resposta, nós precisamos tomar muito cuidado com o que a gente está ouvindo. Que tipo de alimento a gente está tendo? Sabe, irmãos, tomem cuidado com isso. Muito cuidado. Tem gente que não tem nenhuma noção teológica da palavra como base. Olha, o ano passado eu preguei sobre Maria, né? Vocês lembram que eu preguei sobre Maria? Maria, irmã de Lázaro, né? E depois eu preguei sobre aquela outra mulher do perfume. Então, tem três mulheres dentro do contexto bíblico que têm funções, nomes e momentos diferentes. Que tem Maria, irmã de Lázaro, tem a pecadora, que também usou azeite, o perfume, essas duas usaram, e tem uma outra, chamada Maria Madalena. Pois você sabe que na época, eu estudando o assunto, eu vi um pastor dizendo que essas três mulheres eram a mesma. Pastor. Pastor. Sabe o que é pastor? Tem rebanho. Pastor tem rebanho. Eu fiquei imaginando, meu Deus, o que esse homem ensina para o rebanho dele? Dele chegar e falar que essas três Marias é a mesma pessoa. Isto, eu digo para você, é o perigo que nós temos ouvindo um monte de coisa. Então, o ideal, sabe o que é? É fazer como a própria Bíblia nos orienta, Orlando. A Bíblia nos orienta, o apóstolo Paulo diz, provai de tudo e retém o que é bom. Teve uma época, tinha uma rádio aí, que até mudou a administração agora, mas tinha uma época que tinha um horário lá que entrava um irmão lá abençoado, que a hora que dava 14 horas, eu trocava de dial. Sabe? Trocava. Porque eu falava, eu não vou pecar pensando mal desse cara. Eu não vou fazer isso. Eu trocava de dial, eu falei, não, essa uma hora eu não vou escutar isso. Porque o cara falava tanta coisa estranha, que eu falei, pô, esse cara não pode estar no microfone de uma rádio falando isso. E tá, o cara paga o horário. Agora imagina hoje, que não precisa pagar. Imagina. Quanta coisa tem por aí. Então, meu irmão, você que está me ouvindo aqui, e por favor, multiplique essa informação. Cuidado com o que você ouve. Checa a vida de quem está falando. Você conhece a mim, você conhece o Orlando.
Você sabe quem nós somos? Homens, maridos de uma única mulher, que honram a sua família, que honram os seus filhos, que honram o seu compromisso, que têm endereço fixo, que são trabalhadores. Eu não vivo da igreja, Orlando não vive da igreja, ao contrário, nós também damos o nosso dízimo ali para manter os custos da igreja. Nós não temos contrato de trabalho com a Comunidade da Graça. Não, nós servimos por amor. Então, vocês nos conhecem. Porque tem muitos pregadores aí que andam com segurança, não é isso, Nando? Os caras andam com segurança. Tem uma palavra linda? Tem. Mas ele não vai visitar sua mãe na UTI. Ele não vai fazer a cerimônia fúnebre do teu primo. Não vai. Quando você passa uma dificuldade 2 horas da manhã, né, Claudinho, que deve estar me ouvindo, eles não vão tocar para ele. Toca para a gente. Então, tome muito cuidado com o que vocês estão ouvindo. Tome cuidado, irmãos. Cuidado. A melhor coisa, checa a vida de quem está falando aquilo. Como é que uma pessoa pode falar de prosperidade se é um quebrado? Fala para mim. Como? Como é que uma pessoa pode falar de família se ele quebrou a família dele? Como é que uma pessoa pode falar de filhos se os filhos são revoltados com ele? Fala para mim. Como? Como? Não dá. Então tome muito cuidado com o que você está ouvindo. Cuidado com o que você está vendo. Sabe? Por quê? É muito complicado. A Bíblia diz que a mesma fonte não jorra água doce e água salgada. Não dá. Ou é uma coisa ou é outra. Então checa. Checa, porque isso é muito importante. E dentro do que você falou, Mano, você falou sobre maturidade, né? Maturidade espiritual, se a gente pode adquirir. Pode sim, gente. Pode. Pode sim, porque tem homens e mulheres muito bem preparados, que a gente pagaria para participar de uma palestra deles. Vou dar um exemplo, um só. Reverendo Hernandes Dias Lopes, uma autoridade em Bíblia. Uma autoridade. Hoje mesmo, escutei aqui uma live dele, mas que coisa maravilhosa. Parece que você entra dentro da palavra de Deus. Sabe? Você ouvir um homem desse, como eu ouvi hoje também, pastor Antônio Cirilo, pastor Carlito Paz, tem pessoas, mas olha para a vida deles. Estou falando do Cirilo, o Cirilo tem vida de comunhão com Deus, com o Espírito Santo. Tem que olhar, irmãos. Sabe? Cantores. Tem cantores gospel hoje que eles cantam por causa de dinheiro. Dinheiro, irmãos. Então, só que para fechar isso aqui que o Nando perguntou, né? Dá para conseguir maturidade? Dá. Dá sim? Dá. Mas a melhor maturidade que nós podemos ter é com a palavra de Deus, com a Bíblia, com comunhão com a palavra e com o Espírito Santo. Isso mesmo, pastor. Uma das coisas que me traz bastante preocupação dentre o que nós estamos conversando, né? Dentro dessa colocação que você falou sobre a questão de alguns pastores do alto escalão, se a gente pode dizer assim, né? Os pastores que realmente têm sido diferenciais. Você falou do Hernandes Dias Lopes, a gente tem aí, entre tantos outros, o próprio Carlito Paz, que também é uma referência para a gente, Paulo Mazzoni, por aí vai, né? Mas uma coisa assim que tem muito chamado minha atenção é sobre a questão da exposição. Temos falado aí sobre a comunicação da igreja hoje, e hoje eu acredito que a igreja, de uma certa forma, ela nunca foi tão propagada pela mídia no contexto Facebook, Instagram, YouTube, como está sendo nesses últimos dias. Até porque as igrejas que não faziam, obrigatoriamente, para serem lembradas, começaram a ter que fazer, né? Então a gente pega aí bastante pastor que, infelizmente, com a limitação até mesmo da igreja, não tem recurso nenhum, o público é muito pequeno, não consegue atingir um público no YouTube de mais de 1.000 pessoas, que era o que o YouTube pedia, mas estão dando jeito, tem que entrar no Facebook, etc. e tal. Com tudo isso, a gente vai ter os dois lados da balança, que é muito bom, porque a igreja está propagando o evangelho de Jesus,
E ao mesmo tempo está aí falando daquilo que toda igreja que preza por ser uma igreja evangelística vai falar do nome de Jesus. Em contrapartida, isso tem trazido e vai trazer muita exposição, principalmente dos pastores, né? É muito difícil a gente lidar com algumas questões. Vou te dar um exemplo. Nós somos pastores também. Somos pastores de igreja ali, a gente luta, a gente trabalha, a gente sonha também. E você pega, no momento que nós estamos vivendo hoje, por exemplo, que essa ideia das igrejas todas na mídia, nas redes sociais, então existe uma exposição. Ou seja, eu fico pensando assim, pastor, se como que as pessoas, isso eu quero te ouvir, sobre a questão da exposição, como que as pessoas vão lidar com essa exposição? Eu digo porque tem algumas pessoas que são amigos meus pessoais que hoje são ministros, né, que ministram na igreja, são tocadores, são cantores, e que eu abro uma live da vida ou eu abro um Instagram para ver um history, eu vejo na parte da manhã ela pondo um link de um louvor que ela está cantando, ministrando, e à noite pondo uma live sertaneja que ele está lá curtindo e propaga isso para todos que querem ver. E aí eu vou naquele texto do Antigo Testamento, quando, se não me engano, Moisés fala que pode jorrar água doce e água amarga da mesma fonte. Então eu me preocupo por quê? Porque eu fico me colocando no outro lado. A pessoa que não tem a mesma maturidade, não tem a mesma fé, ou até mesmo aqueles que professam a mesma fé, mas começam a olhar com um olhar de escândalo, né? Ou seja, onde já se viu? A menina que estava cantando louvor agora há pouco, agora está cantando sertanejo, ou seja, vai começar a existir uma crise muito grande de entre as pessoas, porque eu falo porque até eu mesmo, que me considero até um pouco mais maduro para isso, mas eu entro em crise com isso, porque eu não consigo entender que naquele mesmo instante ela consegue colocar simultaneamente um momento ali levantando as mãos, cantando, vou levantar as minhas mãos aos céus e adorar. Aí passou isso, ele já chegou na sequência, o outro do sertanejão cantando, bebendo. Isso para mim é terrível. Então a igreja ela vai se expor ainda mais, né? Nesse quesito de aparência no meio de mídia social. Como você acha nesse momento agora, como que você acredita que vai ser essa exposição e como fazer para a gente, de uma certa forma, minimizar erros e fazer com que os outros que não têm a mesma fé e maturidade que a gente não caia no pecado, né? E nem no engano do jogo. Complexo, tá? Isso aí dá para falar uma hora sem tirar o pé do acelerador, disso aí que você está falando. Mas eu vou tentar sintetizar o máximo que dá. Como preço, o próprio irmão colocou o texto aí de Tiago, né? Uma mesma fonte não pode jorrar água diferente. Ou vai jorrar uma coisa, ou vai jorrar outra. E então eu vejo assim, sabe? Que nem o exemplo específico que você deu dessa pessoa que entrou numa live cantando de manhã louvor a Deus de uma forma bem quebrantada e à noite estava aí cantando música secular sertaneja, né? Eu volto lá no início do que eu te falei. Daquilo que você se encher, daquilo que você se alimentar, é o que você vai transbordar. Se eu estou me alimentando da palavra de Deus, se eu estou me alimentando da presença do Espírito Santo, eu não vou sair cantando aí uma música do secular, do mundo. Não que isso não pode, tá? Eu vejo assim, o próprio Paulo diz, tudo me é lícito, mas será que me convém? Às vezes não convém. Que nem eu. Eu, por exemplo, eu gosto muito de música. Muito de música. E até uns anos atrás, eu gostava muito de ouvir aquela rádio Antena 1. Gostava muito.
Porque ela toca sempre música, pelo menos tocava, né? Músicas assim mais da minha época, década de 70, década de 80, que foi minha juventude. Então eu gostava de ouvir algumas músicas, não pela música, mas pela lembrança que aquela música me levava, né? E teve um momento ali, um momento de oração, né? Um momento com Deus ali, que eu não ouvi ele me pedir, mas eu senti que eu não precisava mais ouvir aquelas músicas para voltar lá no tempo. Até porque aquele tempo na minha vida passou. Aquilo falava da velha criatura. Eu não sou mais a velha criatura, eu sou uma nova criatura, sabe? Então eu não precisava mais ficar me recordando daqueles momentos. Claro, foram momentos da minha vida que marcaram, fizeram parte da minha história, mas fizeram parte, não são mais o dia, não é mais o meu momento. O meu momento hoje, o meu momento hoje é um momento de viver o novo que Deus tem para mim. Então, quando você fala dessa pessoa aí que estava cantando, eu acho que essa pessoa, talvez ela esteja num pequeno conflito de estar provando de vários alimentos, sabe? Vários alimentos. Ela está se alimentando de coisas que não fazem mais parte da vida dela, né? De repente, agora por um outro lado, né, dentro daquilo que você falou, né? Como pode, né, a pessoa estar louvando a Deus e estar cantando a música? Ora, Nando, assim, se a gente for ver a ferro e fogo, a gente vê, às vezes, pessoas preciosas, irmãos preciosos, que, às vezes, xingam, falam palavrão, amaldiçoam pessoas, né? Falam mal das pessoas e estão lá na igreja. Então eu vejo assim, todos nós temos que nos vigiar. Todos nós. Todos nós, eu volto no ponto, precisamos entender do que é que estamos nos alimentando. Sabe, Nando? Porque, francamente, irmão, se você é uma pessoa, se eu sou uma pessoa que eu tenho um tempo de devocional, que eu tenho um tempo de oração, que eu tenho um tempo de leitura bíblica, tem coisas que não vão ser mais valores para mim. Não vão mais. Tem hábitos que eu tinha que não vai ser mais prazeroso para mim. Não vai. Sabe, tem coisas que não vão mais trazer aquela alegria para mim. Não vai. Mas tudo isso vai de um relacionamento com Deus. Quando a gente estreita o nosso relacionamento com a pessoa de Jesus, quando a gente estreita o relacionamento com o Espírito Santo, Nando, eu creio que ele vai nos mostrando o que é e o que não é bom para nós, sabe? Então, no caso dessa pessoa, nós precisamos orar, né, para que o Espírito Santo ajude ela a entender e ver o que é prioridade para ela, o que é o bom alimento para ela, né? Verdade, verdade. Eu diria que entramos mais do que nunca, então, nesse processo de entender esse novo momento e talvez provocar, né, pastor, de uma certa forma, esse entusiasmo pelo Espírito Santo, né? esse, esse desejar pela busca em Cristo, né? Esse lugar secreto que muitos, às vezes, até desejam e ainda não descobriram, e talvez precisam ser direcionados a este tempo, porque eu entendo que cada vez que eu, sendo esse canal de Deus, usando os canais a qual Deus me deu de ferramentas, que as plataformas digitais, eu entendo que eu posso ser um canal tão valioso para o Senhor, entendo que eu posso ser um canal assim tão único para alcançar pessoas que estão sedentas, literalmente sedentas, pelo um evangelho puro, simples, como Jesus é super simples, e às vezes a gente enfeita demais uma coisa que era simples, só falar do amor de Deus, só falar da compaixão de Cristo, e de uma certa forma a gente embeleza muito alguns cenários e faz com que fica muito enfeitado e não convida o principal convidado fica de fora, né? Eu percebo que nesse momento que nós estamos vivendo, e até de muita informação, a gente precisa
É lógico que nas lives os pastores vão sempre dialogar, vão sempre debater sobre este assunto. Isso é comum, até porque são pastores, né? O que eu tenho sentido falta é cada um no seu individual propagar um pouco mais sobre o nome desse Jesus, sabe, pastor? O nome desse Cristo, o nome que está acima de todo nome, o nome que está acima de todas as coisas. Sobre ele tem o poder nos céus e na terra. E, e às vezes eu entendo que com esse tipo de informação que a igreja tem recebido, e tem, às vezes, a igreja é a própria fonte que repassa algumas informações, a gente tem que tomar exatamente esse cuidado para não ser, primeiro, só igreja que repassa, mas a igreja que sente, né? A igreja que sente essa informação do trono direto para ela como igreja, e aí sim ela seja uma transmissora de um canal, uma ferramenta de Deus para enviar informação sobre o reino, sobre os céus, né? Então eu percebo que, não sei se eu posso colocar por essa ótica, mas talvez os pastores estão com essa missão de incendiar cada vez mais o coração, principalmente dos líderes, dos mais próximos, para que eles comecem a ser as brasas, né, que vão fazendo aí o povo pegar fogo, independente do ambiente que estejam, né? Ou seja, eu tô aqui, se pegar um violão, se a gente começar a cantar uma adoração, o fogo vai pegar. Porque o que nos move não é o ambiente, o que nos move é o Espírito. E o Espírito, uma vez ele sendo derramado sobre nós, a gente está selado por esse Espírito. Então, você vê dessa forma também essa, não sei se eu posso dizer essa responsabilidade ou esse cajado na mão, né, de, não, a gente agora mais do que nunca vai incendiar esse lugar aqui para que a floresta toda pega fogo aí, né? Eu vejo assim, sabe, como a própria palavra de Deus, que é o nosso guia. Eu vou até pegar o texto aqui. A própria palavra de Deus, você estava falando e eu estava lembrando aqui do texto, e fala assim que esse aqui é o objetivo que eu acho que todos nós cristãos precisamos ter. Porque o homem espiritual discerne todas as coisas e por ninguém é discernido. Eu vejo isso, sabe, Orlando? Eu acho que nós temos que ter como objetivo para a nossa vida buscarmos ser pessoas espirituais. Porque o que é uma pessoa espiritual? Pessoa espiritual é aquela que está sensível ao que está diante dela. É aquela que está sensível ao que Deus põe além daquilo que ela está vendo. A pessoa espiritual é aquela pessoa que consegue ter assim um relacionamento com Deus, uma proximidade de intimidade no seu relacionamento, que ela consegue perceber algumas coisas. Porque, por exemplo, quando você vê uma live ou quando você vê uma mensagem que às vezes não tem um fundamento bíblico, não tem um fundamento espiritual, ou há uma confusão, você vai discernir aquilo. Eu acho que esse é um ponto importantíssimo para mim, para você e para qualquer cristão. Nós colocarmos isso como um alvo para a nossa vida, sabe? A gente estreitar os nossos relacionamentos, porque nós estamos falando de comunicação, né? É a É gente isso aí. aprimorar a nossa comunicação com o Espírito Santo, através da palavra, através da oração, através da comunhão, do relacionamento com os irmãos. É a gente aprimorar isso de uma tal forma que nós vamos conseguir ser como Jesus fala, simples como a pomba, mas astutos como uma serpente. Porque você falou, o evangelho de Jesus é simples, é muito simples. Não precisamos enfeitar. A gente só precisa realmente estar sensível. E essa sensibilidade vai fazer com que a gente possa estar mais próximo, mais linkado, mais misturado com a pessoa de Jesus, a ponto
de nós conseguirmos enxergar o que está atrás daquilo que está diante dos nossos olhos. Então aí nós vamos ter muito mais dificuldade em sermos enganados, né? Porque a gente está falando de tanta coisa que a gente está vendo hoje nas lives por aí, sabe? Quantos interesses financeiros que não estão por trás de muita coisa que a gente está vendo, Leandro? Sem dúvida. Sim. Muito interesse financeiro. Que, olha, vamos falar um pouquinho da gente? Vamos falar da gente, né? Nós temos um prédio que não é nosso, é alugado. Então, nós pagamos ali mensalmente um valor de aluguel. Nós temos as despesas que também não param, né, que continuam ali. Mas a gente não tem folha de pagamento, a gente não tem funcionário, a gente não tem vários custos, né? Então, tem igrejas que têm uma grande estrutura e também foram atingidas na sua parte financeira. E, às vezes, a pessoa que está ali gerenciando ou dirigindo, ela fica procurando saídas para poder suprir aquilo. E aí, amigo, aí só misericórdia de Deus. Porque você dobrar o joelho e orar e esperar a provisão, né, amigo, que nem a gente está fazendo, não é fácil. Não é fácil. Deus toca no coração dos irmãos para eles entenderem que nós temos um custo lá. Não é porque a gente não está indo lá no culto, na igreja, que a gente não tem o custo. A gente continua com o culto, né? Do que eu daqui a pouco começar a sair por aí através de live pedindo. Não, gente, não vamos fazer isso, não. Se Deus quiser nos enviar o recurso para a gente, nós vamos. Se não, amigão, vamos fazer o que o Senhor mandar. Se o Senhor falar, olha, chega, amigão. Chega, a gente vai se reunir na garagem, na praça. Não é prédio que vai nos segurar. Não é prédio, não. A gente não depende de prédio. Não dependemos de prédio, não dependemos de pessoas, dependemos do Senhor. O que o Senhor falar para nós fazermos, nós vamos fazer. Vamos continuar servindo o Senhor da melhor forma que a gente pode. Sempre, sempre, sempre. Mas é isso que eu estou falando. Às vezes a gente ouve... Gente, tem cada coisa, meu Deus do céu. Tem live aqui do começo ao fim pedindo dinheiro. Gente... eu vi uma vez um post que eu achei fantástico, um post maravilhoso. Jesus, ele não te ensinou a ganhar dinheiro. Ele te ensinou como é que tu vai para o céu. Para ganhar dinheiro, você tem que estudar e trabalhar. E ponto. Acabou. É isso que eu tenho que fazer. Então, irmãos, eu penso assim, nós precisamos cada vez mais, buscarmos ser homens e mulheres espirituais. Porque assim nós vamos ouvir o que o nosso Pai, que é Espírito, quer falar com o nosso Espírito. Testificar com o nosso Espírito que nós somos filhos do Criador, do Todo-Poderoso, que tem tudo nas suas mãos, o controle está nas mãos dele. A hora que ele falar, para, e acabou. Não tem questionamento. Então, irmãos, continuem firmes na comunhão com o Espírito Santo, na comunhão com a palavra de Deus, na comunhão uns com os outros, porque aquele que nos chamou é fiel para continuar conosco, nos sustentando, nos fortalecendo, até o dia que ele chamar a gente. Então, só tomem cuidado, né? Que é aquilo que a gente está falando sobre essa questão da comunicação. Tomem cuidado, claro, assistam, orem e tal, mas assim, irmãos, cuidado, né? De preferência, orem antes, né? Como é que fala? Tome os devidos cuidados. É tão complicado falar isso, né, Nando? É difícil, né? Mas a gente tem que zelar pelo rebanho que Deus tem nos dado a alegria de poder cuidar, né? Mas, assim, a gente tem um amor muito grande pelas ovelhas que o Senhor nos permite cuidar. E, então, esse é um momento que, como pastores, a gente quer falar para vocês, irmãos, vocês são muito preciosos, então tomem cuidado, sabe? Muitas vezes a voz satânica é doce e é agradável. Tomem cuidado. Não é isso, não? É isso aí, pastor. Aproveitando esse gancho que você está falando aí, só uma pincelada aqui sobre essa questão eu diria que esse momento aqui tá muito, como é que se diz? É muito propício, principalmente para essa rapaziada nova aí, né? Essa geração
atual. Ou seja, essa é a linguagem deles mesmo, né? Instagram, Facebook. Então a rapaziada está literalmente assim ligada nisso. De uma certa forma, tem um lado muito bom, positivo. E aí eu pergunto, como nós como igreja vai conseguir atingir esta geração diferente, tão bem informada? Qual você acha que é um dos caminhos para a gente trilhar, para alcançar, dentro da linguagem deles, uma, uma, como é que se diz, uma informação tão, tão boa a nível de gerar, gerar no coração deles uma expectativa de, puxa, eu quero exatamente isso, é isso que eles estão falando, eu quero exatamente isso que eles estão falando dentro desse momento, dessa geração aí. Como você acha que a igreja vai conseguir atingir essa moçada aí? Sabe, Nando, eu vejo assim, não é questão nem estratégia. A estratégia agora é esta, o caminho é esse, tem que fazer isso. Francamente, é como diz aquela música que eu gosto muito, 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 muito. E você sabe, né? Simples como Jesus, apenas como Jesus, eu quero ser. Então eu vejo assim, sabe? Principalmente com a moçada nova, a coisa mais importante que a gente precisa ser, Nando, é sincero. Ser nós mesmos. Não precisamos tentar mostrar algo que a gente não é, sabe, Nando? É a gente continuar sendo, eu e você, como nós somos. Os irmãos nos conhecem, sabe? Estão caminhando conosco ali há muito tempo. Sabe da nossa sinceridade, sabe da nossa ética, sabe do nosso senso de verdade, né? Nós que tentamos honrar primeiro ao Senhor, dono da igreja, e também ao nosso pastor Carlos Alberto, que sempre nos motivou a andarmos na luz, na verdade, andarmos comprometidos com o evangelho, sabe? Eu acho que essa é a parte mais importante, sabe, Nando? Porque, assim, tudo que é fake, tudo que é falso, uma hora aparece. Então, eu entendi a sua pergunta, que nós temos uma moçada aí hoje que está querendo ver a faísca cair do céu. Eu penso que com a nossa simplicidade, nós não vamos fazer cair faísca do céu, Nando. Nós vamos fazer cair labareda do céu. Porque a presença de Deus traz isso. E a presença de Deus não depende de nenhum tipo de tática. A presença de Deus depende de corações sinceros, contritos, quebrantados, sabe? Que nem eu estava pregando domingo, aquele texto lá fantástico de Atos 13, quando fala que Davi, ele cumpriu o propósito de Deus e descansou com seus antepassados. Então é isso, sabe, Nando? Eu acho que eu e você, como pastores da igreja, nós temos que cumprir o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? Você tem claro o teu coração, tenho também. Jesus perguntou para nós um dia: vocês me amam? Sim, Senhor, nós amamos. Então, apacenta as minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. É o que a gente tenta fazer. A gente não tenta ficar montando fórmulas, métodos. Não. A gente só quer cuidar das ovelhas. Queremos apacentar, ou seja, trazer paz para as ovelhas. O povo conhece a gente, Nath. Não adianta a gente se fantasiar de fake agora. Não, não, nada disso. Nós vamos continuar com a essência que nós temos, que é o amor de Deus. Ponto. O pessoal conhece a mim, conhece a você, sabe? Tem muita gente aí que. Mas amém, vamos falar da gente. Então eu vejo assim, sabe, Nando? A moçada, nós vamos alcançá-las com a nossa sinceridade, com o nosso coração, com o amor que o Senhor tem derramado no nosso coração, no meu, no seu, nossas esposas, desses líderes maravilhosos da nossa igreja. É assim, é desse jeito, Nando. Sem fórmulas. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Não, não tenho dúvida. Me fizeram uma pergunta esses dias exatamente assim, né? Como que você está lidando com essa informação toda que está acontecendo aí na nação e tal? E eu lembrei desse texto de Mateus 6:5 que diz a maior informação.
é o Espírito Santo. Isso aí. Lá faz a menção de que, enquanto os hipócritas iam lá para as praças, né, como estava pregando na quarta, iriam para a praça para mostrar que eram espirituais, eram homens de fé, homens que tinham uma conexão com Deus. E no versículo 5 ele diz que quando quiseres falar com teu pai, entra no teu quarto e em É isso aí. secreto fala Que com ninguém ele. está vendo. Ninguém está vendo. Ou seja, esta é a maior conectividade, essa é a maior conexão e não vai ter outro tipo de informação tão plena, tão clara, tão verdadeira quanto você entrar no teu quarto, fechar a porta do teu quarto e em secreto falar com teu pai. E aí o texto continua dizendo, falando que e o teu pai que te vê em secreto, né, te recompensará. Então é muito forte esse texto, porque de uma certa forma você começa a perceber que Deus não está preocupado com malabarismo, Deus não está preocupado com multidão. Deus quer saber exatamente da nossa intimidade. O quanto mais íntimo eu for, mais eu serei recompensado por Ele, conforme o texto diz. Então, enquanto as pessoas estão ou estiverem, de uma certa forma, preocupadas, porque você sabe que eu, não sei você, eu com muita tristeza falo isso, porque eu vejo que muitas igrejas acabam se perdendo justamente um pouco dentro desse contexto. Mostra muita atividade, mostra muita programação, e é tudo muito, mas perde um pouco a essência do secreto, sabe, pastor? E é por isso que eu volto lá no início da nossa fala, e aí eu volto o pensamento de que esse momento que nós estamos vivendo é o momento mais pleno, falando da forma singular de cada um, porque esse texto de Mateus 6:5 ele se completa literalmente, olha, quem quiser falar com o pai, entra para o teu quarto. Então nós estamos às vezes ouvindo uma live, ouvindo um louvor, está com o celular na mão, pode trancar a porta e ali você falar como se estivesse orando ali para multidões ou falar como se estivesse ouvindo multidões. E isso é o segredo da coisa, porque aí o Espírito Deus vai testificar no teu coração e o Espírito Santo vai descer com informações frescas do céu para nós e para você. E isso logo vai gerar em você um propagador mesmo do Evangelho, de forma em que tudo que você falar vai surtir efeito, porque você está tão pleno, está tão cheio da presença de Deus. Logo, a maior informação que deve ser propagada está dentro de você. Por quê? Você estava no secreto, o Pai te viu e te recompensou. Agora só está lançando lá, só está lançando semente aí no mundo e nas pessoas, né? Essa, essa, essa palavra, essa ministração que você trouxe quarta-feira foi muito boa mesmo, porque enquanto eu escutava você falar ali, eu estava pensando no momento que a gente está vivendo, né? Esta, esta orientação tão básica de Jesus, quando ele fala, entra no teu quarto, né? Tem coisas na Bíblia que são literais e outras são figuradas, né? E esse ponto dá para você ver dos dois. Quando nós estávamos antes de 15 de março, quando você lia entra no teu quarto, você podia entender o seguinte: o meu quarto é o meu lugar de intimidade com Deus. E é aquele local que eu desligo tudo, eu paro e... Então esse teu quarto poderia ser lá no banheiro da tua empresa, podia ser durante o trajeto para o trabalho, podia ser na hora do almoço, podia ser um monte de coisa. Agora, nós podemos usar na parte literal, que estamos em casa. Entra no teu quarto, fecha a porta, vai no literal, literal mesmo, na palavra. Isto, olha, Nando, eu quero dizer uma coisa para você. Quando nós falávamos no início, né, que você falou, escuta, você acha que a igreja é a mesma, mudou, tal? Olha, eu tenho convicção de que a igreja não é a mesma, não é a mesma mesmo. Eu tenho convicção de que todos nós, quando terminar essa pandemia, seremos outras pessoas. Não tenho dúvida alguma. A questão é, como eu conversava com você, né? Eu não queria que isso acabasse agora.
Tá? Parece até uma coisa doida. Tô falando. Mas não! Eu acho que nós temos que aproveitar melhor esse tempo. Sabe? Essas dificuldades que a gente está passando, nós precisamos aproveitar mais. Porque olha só, Nando, essa pandemia nos obrigou a fazer isso daqui. A nós conversarmos numa live via internet com várias pessoas ouvindo a nossa conversa. Quando que nós faríamos isso? Nunca, nunca. E hoje estamos fazendo. Tem várias pessoas ouvindo a nossa conversa e estão aí colocando sugestões, fazendo comentários e tal. Então, eu vejo assim, Deus está movendo, ele continua movendo todas as coisas em prol de que o seu povo cresça. Então, amado, nós estamos crescendo, nós estamos subindo de patamar. Eu, você, esse povo nosso está crescendo, está subindo. Não somos mais os mesmos, não. É aquela história. Você já... uma vez eu vi um exemplo que eu achei fantástico, né? Que uma pessoa ele tinha que fazer uma travessia de avião aqui do Brasil para a Europa. Então, essa travessia é feita em cima do Oceano Atlântico. E ele tinha combustível só para chegar lá. Não dava para ir para outro lugar. O combustível dele dava para sair daqui e aterrissar lá. E quando ele chegou no meio do caminho, alguém veio dizer para ele que tinha que voltar para trás. Né? Só que ele tinha passado a metade do caminho. E ele falou assim, olha, eu estou com um problema sério, que se eu voltar para trás, eu não tenho combustível para descer, nós vamos cair na água. Então, agora nós só temos que ir para frente e nós vamos aterrissar aonde nós temos que aterrissar. E eu não vou voltar para trás. Se eu voltar para trás, eu caio na água. Então, Nando, é isso que eu estou dizendo para você. Nós já passamos da metade do caminho. Se a gente pensar em voltar, nós vamos cair na água. Então, nós não vamos voltar. A palavra de Deus diz que ele não se alegra daqueles que retrocedem. Então, nós não vamos retroceder de forma alguma. Nós vamos continuar. Nós vamos continuar. Porque eu sei que Deus tem algo grande, muito grande para a igreja dele aqui nessa terra. E eu, você, esse povo lindo, faz parte dessa igreja. Amém. Amém. Muito amém, viu? Muito amém. Eu acho que as pessoas foram municiadas aí de informações sobre como que a igreja vai lidar com a informação hoje nas igrejas, né? Acho que deu para ter um bom parâmetro aí de ideia, por onde ir, como começar, né, pastor? E É isso mesmo. principalmente são os que são os membros da nossa comunidade específica ali em Diadema, tá conhecendo um pouco, tá sentindo um pouco mais do nosso coração dentro do que a gente pensa como pastor da igreja e acredito que estão sendo privilegiados. Que pena que muitos deixam de beber da água da fonte, né? Mas louvado seja Deus, que o importante é que a gente está com o coração para isso, e quando a gente está com o coração para isso, Deus vai abrindo caminhos, meios, vai quebrando as barreiras e vai dando para nós sempre entusiasmo e desejo pelas vontades que Ele vai gerando em nós, né? Então, que bom. É isso aí, Nando. Então, deu tempo aqui, vamos encerrar, né? E antes de encerrar, eu quero dizer aí para você que ficou conosco até agora, se você achou interessante essa conversa dos pastores, multiplique, vai ficar salvo lá, vai ficar salvo. Eu acho que dá até para salvar isso aqui no nosso canal lá, né? Eu acho que o Júnior vai salvar lá. Então, multipliquem aí, porque tem alguns irmãos que saíram, porque já é meia-noite, né? Então, tá tarde. Então, o pessoal saiu. O Juninho vai salvar lá. Então, multiplique. Passe nos grupos aí para o pessoal entrar lá no canal do YouTube para poder ver, como o pastor Orlando falou, o que é que os pastores de vocês pensam, tá bom? E eu quero agradecer muito ao meu querido amigo, Amém. que esteve comigo todo esse tempo aí, fez a ligação lá do interior de Bragança, Lá do fim do mundo, hein? em meio a aranhas e escorpiões. Meia-aranha e escorpiões, literalmente. Então nós vamos
Vamos orar aqui, vamos pedir ao Senhor que, aliás, vamos agradecer a Ele por esse tempo tão gostoso que Ele nos deu aqui. Agradecer aí cada um que entrou, né? Tivemos a visita aí do pastor Marcos, pastor Jorge, que passaram por aí, né? Isso E aí. todos mais que passaram também. A você que está conosco até agora. Quero dizer que nós amamos muito cada um de vocês, porque vocês são filhos amados do coração do Pai. E nós temos um amor muito grande por vocês também, né? Então, para a gente poder encerrar aqui, eu vou pedir para o pastor Orlando, claro, dar o seu boa noite aí e orar por nós, abençoar a nossa noite. E outra, deixa eu ratificar aqui, né, gente? Amanhã, às 14 horas, né, nós estaremos, eu, pastor Neuza, um time de irmãos aí, inclusive vocês, né? Estaremos lá na igreja, fazer um drive-thru, arrecadando ali os alimentos e os produtos de higiene e limpeza para assistir as famílias que precisam. Inclusive você que de repente quiser lá fazer a sua doação lá com o seu dízimo, a sua oferta através de cartão, os irmãos vão estar lá também, fique à vontade para fazer isso. Então nós vamos estar amanhã das 14 às 17 horas lá, na porta da igreja, tá? Vem do seu carro mesmo, a gente atende você no seu carro, com máscara, com tudo bonitinho, bem paramentado, com álcool gel, mas vai ser uma oportunidade para matar a saudade, que a gente está morrendo de saudade de vocês. Então, nós queremos estar lá pertinho de vocês. Então, passem por lá. Vão ser 3 horinhas que nós vamos ficar por lá para poder matar a saudade dos irmãos, né? Então, passe por lá, vai ser uma alegria muito grande. E domingo nós temos a Santa Ceia, né? Nós temos a nossa Santa Ceia, que vai acontecer nas nossas casas. Então, prepare aí o pão e o suco de uva, porque eu sei que vai ser mais um tempo memorável que nós vamos ter, tá bom? Vai lá, Nandinho. Não, também só agradecer por tempo de aprendizado juntos aí, dividindo o coração, ver os nossos irmãos aqui da comunidade, outros também que passaram aqui que não são, né, da nossa comunidade, às vezes de outras comunidades, enfim, é muito bom estar com vocês aqui. Embora eu acredito que alguns estão trocando aí a noite pelo dia, viu? Então tem uns aí que vai lá para as 4 da manhã pensar em dormir. Mas que Deus dê discernimento a vocês. Tomem cuidado, como a gente falou bastante na live aqui sobre as informações. Tomem muito cuidado com as informações, afinal de contas, elas podem te levar para caminhos que não gerem nenhum tipo de bênção para vocês, né? Então, se cuidem. Nós amamos vocês e é muito bom estar perto de vocês e que Deus promova entre nós a oportunidade de um tempo muito breve estarmos juntos ali para congregar juntos. Abençoa a gente. Um prazer, prazer. Amado Jesus, eu só te dou graças por esta noite de aprendizado juntos, dividir um pouco do nosso coração e do nosso sentimento em meio a este momento de hoje, sobre as informações da igreja nos dias de hoje, as comunicações, como que nós vamos comunicar o evangelho hoje. E nós só te pedimos, Pai, graça, sabedoria, entendimento, para que nós sejamos um canal literalmente dos céus para aqueles que nos ouvem. Dá-nos sabedoria, discernimento e graça, para que a gente consiga ser literalmente propagadores de um evangelho que tem como objetivo nos levar para a salvação em Cristo e podermos, Pai, viver na morada eterna em que tudo isso que nós estamos vivendo não terá mais. Não terá dor, não terá mais choro. Só viveremos ali um tempo de regozijo, poder e manifestação da Tua presença. Obrigado, Jesus. É o que eu te louvo. Quero te louvar pela vida do pastor Sérgio e toda a sua família, pastora Neuza. Quero abençoar a vida da Giane, do William. Declaro, Senhor Deus, que hoje, fazendo aniversário, que o Senhor continue abençoando mais a vida do teu filho e esteja inspirando para cada vez mais ser esta flecha na mão do valente. Muito obrigado, Pai, por este momento. Eu te agradeço, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. 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 Deus abençoe todos vocês. Uma alegria muito grande. Ó, até amanhã. Amanhã estamos juntos, né? Nando, dá um beijo Amanhã aí, não, eu não vou Rodrigo. estar lá porque eu vou estar aqui longe, mas domingão estamos O juntos. coração tá lá, né, Nando? O Tá coração vai estar lá, lá, né?
Em nome de Jesus. Então tá bom. Deus abençoe todos aí, viu, Beijo a pastor? todos. Fica com Até Deus. Tchau, mais. tchau. Deus. Tchau, tchau.